Sabe aqueles jogadores que jogaram muito no Brasil e na Europa não fizeram nada? Então, eu vou te contar o contrário. 9 jogadores que jogaram muito na Europa, se criou uma grande expectativa quando veio jogar no Brasil, mas não conseguiram ir bem aqui. Diego Forlán meteu quase 300 gols na Europa com a camisa do Manchester United, Internazionale e principalmente Vila Real e Atlético de Madrid, em que ele ganhou a chuteira de ouro nos dois clubes. Na Inglaterra, o atacante ganhou a Premier League, mas foi na Espanha que ele brilhou. Campeão da Liga Europa e artilheiro da La Liga 2 vezes. Em 2010, conseguiu o maior feito de sua carreira. O uruguaio foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, com 5 gols e 1 assistência em 7 jogos. O mundo do futebol é tão louco que 2 anos depois ele estava sendo contratado pelo Internacional para jogar o Brasileirão. Resumindo a passagem pelo nosso país, veio com grande expectativa, não jogou tudo o que se esperava e ainda deixou uma dívida gigantesca no Inter. Simplesmente o Gabigol invertido, jogou muito na Europa e muito pouco no Brasil. Outro que virou ídolo na Espanha foi o Diego Costa. Diego, no seu auge, esteve no top 3 melhores centroavantes do mundo. Meteu muito gol na Premier League com a camisa do Chelsea. Na temporada 13 e 14, em que Cristiano e Messi estavam em seus auges na Espanha, Diego Costa foi o grande protagonista do Atlético de Madrid. O clube foi campeão da La Liga e chegou até a final da Champions. Inclusive, ele foi o centroavante titular da Espanha em 2 Copas do Mundo. Por enquanto, ele jogou mal no Galo e no Botafogo, mas espero que no meu Grêmio, pelo menos um pouquinho, ele volte a ser aquele Diego temido da Europa. William fez a base no Corinthians, subiu para o profissional e em 2007 foi vendido ao Shakhtar Donetsk por 11 milhões de euros. Jogou muito bem na Ucrânia, conquistou inúmeros títulos e virou ídolo lá. Até que em 2013 chegou no Chelsea, onde construiu uma bela carreira e ficou até 2020. E na Premier League foi onde ele alcançou seu auge e foi convocado para as Copas de 2014 e 2018. E em 2021, com 32 anos, voltou para o Corinthians. Jogou tão mal que ficou com trauma e saiu dizendo que nunca deveria ter voltado. Quem ficou com trauma também foi a torcida corintiana, de tão bagre que ele foi aqui no Corinthians na sua volta. Por incrível que pareça, aos 35 anos ele voltou para a Premier League e voltou a jogar bem. Nessa temporada é um dos principais jogadores do Fulham. Bizarro. Vai um exposed aqui, porque na época eu fiquei muito bravo, cara, e continua até hoje. Em 2019, eu comprei um curso que o atacante William estava sendo professor. O curso tinha o seguinte nome: Como se tornar um jogador de sucesso. E na moral, o pior curso que eu já comprei na minha vida, bicho. Deu pra ver claramente que não funcionou, né? Olha onde eu tô aqui hoje. Mas eu tenho certeza, não funcionou com mais ninguém, mano. O bagulho era surreal de ruim. Na época eu gastei uma nota, hein? Eu tinha o quê? Eu acho que eu tinha menos de 2019, tinha quantos anos, velho? Quantos você tem agora? Tem 20? Tinha 17. 17 anos, velho, gastei uma nota, era tipo assim, 200 e poucos pila, meu. Pô, 200 e poucos pila. Na época eu não fazia nada, eu estudava lá no primeiro ano, ensino médio. Ô, meu, era muito ruim o curso. Muito ruim. Depois disso, eu nunca mais gostei do atleta William. Já que o assunto é atleta que eu não gosto, bora falar do Douglas Costa. E o atacante tem uma história extremamente parecida com a do William. Começou no Grêmio, foi vendido ao Shakhtar, onde construiu uma bela carreira e conquistou títulos. De 2015 até 2019 no Bayern e na Juventus, Douglas jogava um bom futebol no mais alto nível. Conseguia ter uma boa sequência, fazia um golzinho ali, uma assistência aqui. Na Champions, Bundesliga, Campeonato Italiano. Em 2021, em baixa na Europa, ele resolveu voltar para o time de coração dele, pro Grêmio. Na época, eu achava que era o clube de coração dele, mas na verdade não. A real é que ele não tava nem aí pro tricolor. Eu, como gremista, vou confessar aqui, eu gostava do Douglas. Depois do que ele fez no meu time, passei a odiá-lo. Mas dentro de campo, ele não foi esse absurdo de bagre que muita gente fala. Mas o que ele fez fora de campo, porra, foi extremamente crucial para o rebaixamento do Grêmio. O atacante foi o grande protagonista daquele vexame em 2021. Agora ele tá no Fluminense e vamos ver o que vai dar. Espero que dê tudo de ruim. Esse cara aqui eu gosto, Anderson. Jogou a Série B pelo Grêmio em 2005 e fez o gol da Batalha dos Aflitos. Foi vendido ao Porto, se apresentou muito bem em Portugal e foi contratado pelo Manchester United pela bagatela de 31 milhões de euros. Uma das contratações mais caras da história até então. E com a camisa do gigante da Inglaterra ganhou Champions League, Mundial, Golden Boy, ou seja, foi eleito o melhor jogador jovem do planeta durante um momento. Em 2015 resolveu voltar para o Brasil, voltar para Porto Alegre, mas não para o Grêmio, para o Internacional. O Inter pagou um alto salário para ele, o atacante não jogou bem e ainda por cima em 2016 o Inter acabou sendo rebaixado. Fico muito triste. Sabe qual time vai ser rebaixado se você não se inscrever neste canal, se você não se inscrever na Gol Perdido? O seu. Então se inscreve aí para ajudar nós a bater a meta de 50 mil inscritos. Um caso parecido com o de Anderson foi o de Ramires. No começo da carreira jogou bem no Brasil,
foi pra Europa, ganhou a Champions, mas quando voltou, misericórdia, meu irmão, virou um bagre. O Ramires teve uma excelente passagem pelo Chelsea, era aquele típico volante, pouca mídia e muito futebol. Em 2019, o meio-campista optou por voltar ao Brasil, e apesar de ser considerado um grande reforço na época, não se readaptou no Palmeiras. Sofreu com lesões e ficou abaixo do esperado. E ainda soltou a seguinte aspas, alertando os jogadores que querem voltar ao Brasil. Abre aspas, fiquem na Europa. Pô, o Douglas Costa devia ter escutado isso em 2021, bicho. Quem também veio pro Brasil recebendo um alto salário e não foi bem, foi o lateral Juan Fran. Em 2019, o multicampeão no Atlético de Madrid desembarcou no Brasil para assinar com o São Paulo. Apesar de ter essa cara de cansado aqui, ele não era tão velho não. Tinha 34 anos, ou seja, tinha uns 2 aninhos ainda para jogar em alto nível. Mas não conseguiu desempenhar o seu melhor futebol no tricolor paulista e saiu em 2020. Aposentado literalmente e ainda humilhado com essa caneta do Cebolinha. Igor Thiago, esse aqui poucos conhecem, ele não é bagre, mas a história dele é bem interessante. O atacante subiu pro profissional do Cruzeiro em 2020, ou seja, naquela época que o Cabuloso estava na sua pior crise da história. Jogou a Série B e o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro. Fez 4/3 gols por temporada. Apesar de ser muito novo, pelo que eu pesquisei, grande parte da torcida não gostava de seu futebol. Então o brasileiro foi transferido para o Ludogorets. Lá na Bulgária, Igor foi bem demais. Chamou a atenção do gigante da Bélgica, Clube Brugge, onde também marcou muitos gols. E neste ano, o atacante de 22 anos foi vendido ao Brentford, da Premier League, no valor de 200 milhões de reais. Ou seja, jogou mal a Série B do Brasil e em 3 anos chegou na Premier League por um valor astronômico. Pois é, o futebol tem dessas. O Alexandre Pato foi a grande promessa do Milan entre 2007 e 2012 e motivou o Corinthians a fazer um negócio multibilionário em 2013 para repatriá-lo praticamente no auge. Isso na época foi um negócio absurdo. O Pato tinha 23 anos e tinha esses números excelentes na Europa, ou seja, ele tinha mercado europeu ainda, mas o Timão conseguiu comprar o passe dele por 40 milhões de reais. Tudo isso para o atacante cobrar um pênalti de cavadinha no Dida e mal conseguir entrar no vestiário depois. Dito isso, no fim da passagem, pelo ponto de custo-benefício, o Pato não deu certo, decepcionou no Corinthians. Ele até tentou uma volta na Europa, mas não brilhou. Ou seja, pela expectativa que foi criada em cima do atacante, não conseguiu nem responder 10% dessas projeções. Gostou do vídeo? Então assista esse vídeo aqui, ó, jogadores que se arrependeram de trocar de clube. Siga lá no Instagram, valeu, fui e tchau!